Salve Maria Imaculada! Nesse nosso vídeo, iremos abordar um tema muito interessante. Fique até o final para você entender. A devoção mariana é a parte intrínseca do culto cristão. A Santíssima Virgem Maria é, com razão, venerada pelos católicos com um culto especial. A Igreja distingue claramente 3 tipos de culto. O primeiro culto de latria, que quer dizer adorar. Segundo culto é de dulia, que quer dizer honra, venerar. O terceiro culto é de hiperdulia, ou acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração. O culto da latria é único para Deus. Só Deus pode ser adorado. É só Cristo, Deus feito homem. Ele é o Salvador. O próprio Cristo nos disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Mateus, capítulo 4, versículo 10. A adoração ao Santíssimo Sacramento teve um marco importante, ao ser instituída a festa de Corpus Christi por Urbano VI. O culto de dulia é devido aos santos e santas, as pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da Igreja nos coloca como um exemplo a seguir, sendo enviado ao altar. O patriarca São José é considerado o primeiro dos santos, sendo ensinado o culto de protodulia. São José é proclamado patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX em 1870. Sem dúvida, a origem do culto aos santos se deve à profunda e exemplar influência dos mártires. Deles celebravam-se seus dias nátiles, ou seja, o dia em que nascem por toda a eternidade, o dia de seu martírio. Desde o século IV, o catálogo dos mártires foi se incrementando e seus dias são comemorados para recordar e celebrar a Eucaristia. Desde os primeiros martírios do século V, que este catálogo começaram a ser feito. O primeiro conhecido é chamado de Jeronimiano, por volta do ano 431. As relíquias de santos passaram a ser veneradas. Templos foram construídos em locais onde eles sofreram martírios, e o costume de colocar relíquias sob o altar foi estabelecido. Mais tarde, confessores virgens, monges e as pessoas que por aclamação são consideradas santas foram adicionadas. Só em 993 se teve o primeiro santo canonizado pelo Papa João XV. Trata-se de Santo Ulrico, bispo de Augsburg. Começou assim a centralização do Vaticano neste assunto, que culminava quando Sisto V cria em 1588 a Congregação dos Ritos. Paulo VI dividiu a Congregação dos Ritos em duas: a Sagrada Congregação para Culto Divino e a Sagrada Constituição para Causas dos Santos, que está atualmente no comando dos registros para beatificação e canonização. No entanto, ainda hoje, o povo continua dando áurea de santidade para as pessoas que consideram santos. O Martirológio Romano catálogo todos os santos realmente reconhecidos pela Igreja. As celebrações dos santos que a Igreja considera mais importante são a de São José, já referindo a de São João Batista, e a de todos os santos, e a dos apóstolos Pedro e Paulo, como a base a fundação apostólica da nossa fé. A celebração de São José Operário permaneceu como memória livre para associações cristãs de trabalhadores. Hoje em dia, embora a teologia progressista seja relutante em relação à veneração dos santos, porque confunde a adoração a Deus. Carlos Roche, Santo del Pueblo, vivemos em uma época de certo aumento de culto aos santos, que se deve seu apogeu na Idade Média sem dúvida. O Vaticano determinou em relação a esse culto o seguinte: que as festas dos santos não prevaleçam sobre os feriados comemorativos, próprios dos mistérios da salvação. Deve ser deixado comemoração de muitos deles às igrejas individuais, nações ou famílias religiosas, que se estendem em toda a Igreja. Só aquele que se recordam santos de importância verdadeiramente universal.
A partir do Concílio de Éfeso, houve uma linha divisória entre o antes e o depois da devoção mariana, pois foi reconhecida a maternidade divina de Maria. Mais tarde, o Concílio do Vaticano II vem afirmar na Constituição Lumen Gentium: a Virgem Maria, que é a anunciação do anjo, recebeu o Verbo de Deus no coração e no corpo e trouxe ao mundo a vida, e é reconhecida e honrada como verdadeira Mãe de Deus e do Redentor. Unida a Cristo por um vínculo estreito e indissolúvel, é dotada da missão sublime e da dignidade de ser mãe do Filho de Deus, e por isso, filha predileta do Pai, é sacrário do Espírito Santo. Por este dom de graça, exímia, supera de muitas todas as outras criaturas, celestes e terrenas. Foi o Papa Paulo VI que, na Marialis Cult, remodelou as celebrações dedicadas à Virgem Maria, passando a considerar como partes, tanto na Anunciação como na apresentação do Senhor, mudando, em vez da festa da maternidade divina de Maria, a da circuncisão do Senhor, e suprimindo memórias menores ou devocionais. Esta reforma de Paulo VI, que foi acusada de anti-mariana pelos conservadores, e o enriquecimento que veio na nova coleção de missa da Santa Virgem Maria, decreto de 15 de agosto de 1986, com seu correspondente lecionário de 1987, contém até 46 formulários de missa, que podemos considerar como contribuição de um Papa mariano, por excelência, como foi João Paulo II. Deixou o culto da Virgem Maria agora bem estabelecido em seu justo lugar. O culto da bem-aventurada Virgem Maria tem a sua suprema razão, e de ser na insondável e livre vontade de Deus, que sendo a eterna e divina caridade, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 7, realiza todas as coisas segundo um plano de amor. Amou-a e fez-lhes grandes coisas,